Ok. Então, recapitulando, a gente buscou, né, alguns temas para fazer essa trilha, né, e uma delas era por que simular a experiência do usuário, né? A gente começou com essa dúvida, a gente ficou pensando, né, o que seria um tema interessante, dentro que a gente já tem um conhecimento, né, desde que a gente atende alguns clientes, né, alguns parceiros têm contato conosco, né, e dentro disso também tem alguns conceitos que vêm, né, que embarcam, né, quando a gente fala de experiência do usuário, né, quando tem esse tema, a gente meio que, experiência do usuário, toda aquela relação que tem o cliente, né, tudo mais. Mas é importante que a gente vai precisar fazer um alinhamento aqui, tá? A gente quer alinhar alguns conceitos, tá, iniciais, assim, só para a gente estar todo mundo no mesmo ritmo, né? Quando a gente fala de experiência do usuário, o pessoal arremete, né, para esse lado, né? A questão, todo o X, o universo, mas só que ele é muito amplo, né? A gente utiliza um termo ali mais singelo ali, o mercado utiliza, né, que é um guarda-chuva, né? Ele em si abarca diversos outros pilares, diversas outras principais características dentro desse universo do usuário, né? Dos usuários, dos clientes, né? Do consumidor, né? Visibilidade, a usabilidade da aplicação, disposições das informações, né? Onde é que está cada informação, como é que é apresentado, os processos que ele interage, né? Como é que são esses fluxos, a construção desses fluxos, né? E os conteúdos, né? Se tem relevância, né? E tudo mais. Dentro desses conceitos que a gente tem, basicamente 5, se for procurar, vai ter empresas que vão dizer que tem outros mais, com certeza, mas na média são basicamente esses, né? E o nosso, que a gente vai trazer hoje, né, para conversar um pouquinho com vocês, até para entender se vocês têm hoje algo nesse sentido, conhecem outras, né, outras situações ou soluções, né, nesse sentido, para a gente conversar, é sobre processos interativos, né? Que é toda a relação que o teu cliente vai ter com a tua empresa, com a tua aplicação, né? Não só o cliente, mas o cliente interno, né, também, o que ele vai estar utilizando, tá? Então, baseado nisso, né, o que é, né, a simulação de usuário, né? A simulação do usuário é tu, realmente, né, como já diz o nome, né, tu vai estar simulando o que o teu usuário ele vai fazer, né? Aí tu vai abarcar toda a tua aplicação, né, ela como um todo, tu vai pegar processos pontuais, processos críticos, né, ou processos que são ali, né, tem aquele vício, sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa para tu ficar validando, né, que nem, sei lá, emissão de boleto, né, um exemplo que a gente vai chegar mais para frente, né. Então, tudo que o teu usuário tiver contato, tu vai tentar simular o que ele está fazendo. Tá? Então, tu vai estressar isso e ter checagens, tentar metrificar isso, né? Então, basicamente, essa um conceito, né, genérico do que é a simulação do usuário. Tá? Então, tudo e qualquer funcionalidade, né, que ele vai ter contato. Tá? Mas entre esses testes, né, que existem, a gente tem diversos exemplos, né, disso mais para a parte de desenvolvimento, seja para a parte conceitual, né, marketing, enfim, diversos testes que podem ser utilizados, né, regressão, né, teste de caixa branca ou preta, né, que tem um viés um pouco mais intrusivo, né, vai em todo o código da aplicação, né, testes de integração, né, para validar a execução dos processos, performance, para ver como é que ele está performando, né, de acordo com o nível de acessos, né, funcionalidades, né, se é uma função específica, né, dele, uma funcionalidade dele lá, tá, o login, né, como é que ela tá, como é que está acontecendo isso, configuração, né, instalação, integridade, questões de validar a resistência às falhas, né, ver qual é a propensão a falhas que tem, né, e testes de segurança, né, os mais variados ali, né, que um deles a gente buscou exemplificar como a questão dos acessos aos dados, né, muito em função até, né, a gente acabou encontrando algumas coisas nesse sentido de acesso aos dados em função de estar em alta, né, a questão da LGPD, né, e tudo mais. Então, o pessoal tem bastante conteúdo nesse sentido e fazendo testes, né, para validar isso, batendo com as melhores práticas, né. Então, dentro desses modelos de testes, né, a simulação, né, do usuário, ela está basicamente tu consegue enquadrar ela em duas formas, né. Uma que é
teste de funcionalidade, né, para ver se ela está funcionando, quer checar, fazer as checagens variadas ali, continuadas, né, e o teste de integração, né, o teste de integrar, ver se todos os processos que ele vai fazer, por exemplo, acessar, fazer a abertura de chamado, né, então se ele vai fazer essa abertura de chamado, se todo ele entrar numa plataforma, fazer a validação, se quando ele passa por múltiplos por diversas aplicações ali, né, tu consegue ver se está tudo rodando certinho, né. Então, a simulação do usuário, ele se enquadra, né, nesses dois modelos de teste, né, que não sei se alguém já tinha ouvido falar em alguns desses termos até o momento. Como é que está a nossa audiência, questão desses termos, né, trazidos aqui? Alguém já utiliza? Deixa a pergunta aí no ar, né, enquanto a gente vai já passando aqui, tá? Vamos ver, tem alguém digitando, né? E tudo isso, né? Porque, né? Tem tem diversas características que são que tornam, né, essa prática importante, né? Que são empresas que buscam melhoria contínua, né? Tu tem uma prática que te possibilita identificar problemas, né? Então, esses problemas, a partir que tu vai simulando o que o teu usuário lá na ponta está fazendo com a tua aplicação, né? Tu consegue ver quando acontece, quais são os momentos que dão algum problema, tu pega o momento exato, né? Tu consegue flagrar um erro, né? Então, isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal do suporte ali, né, recebe tem um aumento de chamadas quando tem uma atualização, né, que aí tu vai ver, tipo, deu um problema lá, após a atualização X, fazemos labs. Pô, legal, Wesley. Fazendo labs, depois a gente podia entender como é que vocês fazem mais essa parte aí também, né? Até para trocar uma ideia, contribuindo aqui com a apresentação do pessoal, né? Principalmente de teste de funcionalidades. Esses são os mais práticos, né, que o pessoal adota, né, Marcos? O pessoal vai acabando indo pelas funcionalidades ali, né, de forma mais objetiva, né? Os tempos de resposta, né, por exemplo, muitas vezes tu tem uma aplicação que beleza, tá funcionando, né? Estão respondendo, todos os códigos estão corretos lá, tá tudo certo. Mas só que aí, por exemplo, tu chega lá na ponta, tu vai emitir um boleto, fica 1 minuto para fazer a transição de uma página, carregar alguma coisa, né? Então, para ti, tá funcionando, tá ok. Mas só que a percepção do teu usuário em questão de tempo, né, a gente vai estressar um pouquinho mais essa questão, né? Em alguns cases que a gente trouxe também, né? Ó, o Yuri também pode bater um pouquinho mais alguns exemplos com a gente. Tomar um golinho d'água aqui, só um segundo. Né? Os tempos de respostas, avaliação de SLA. Né? A gente tem hoje alguns parceiros que utilizam, né, algumas soluções nossas para validar a entrega do serviço deles. Né? Então, eles monitoram o processo deles lá, né? Eles ficam simulando o usuário de um cliente deles e eles, para fazer a entrega, minha aplicação está funcionando corretamente, né? Que eles antes alegavam que, não, a gente não está conseguindo utilizar isso aqui, mas baseado em que eles não estão conseguindo, né? Alisson, tudo tranquilinho? Já vamos chegar ali. O Yuri também vai poder dar algum outro exemplo mais aprofundado, sim. Então, avaliação do SLA, né? Como eu falei, e aí pode pegar vários outros, né? E dentro dessas métricas, né, dessas características que tem de resultado, né, a gente chega a alguns tipos de indicadores, né? Que o pessoal acaba buscando, né? Tu busca uma solução para medir, para ver como é que estão a tua entrega, né? E aí nisso a gente chegou ali, existem 2 tipos de indicadores, né? Provavelmente todo mundo aqui usa os 2, né? Um não exclui o outro, né? É importante ressaltar isso. Né? Perfeito. Tem sim uma música ali, Messias. Melhorou agora? Realmente só para dar
Foi show de bola, né? Só para não ficar aquele silêncio ali no final, mas está atrapalhando, a gente ajusta, tá? E aí, né, é importante ressaltar que esses quantitativos e qualitativos, eles não se anulam, tá? Eles são duas proposições complementares, né? E aí eles têm formas de coletas distintas, né? O qualitativo, ele tem uma forma direta com o usuário, né? Então é a forma que nem, por exemplo, o troubleshoot juntamente com o usuário, que o Cristiano comentou ali, né? Então é uma percepção que tu vai ter real junto com o teu usuário, né? Tu vai ter o que ele trouxer, né? Vai ser basicamente o mais próximo da realidade, né? Então tu consegue isso fazendo entrevistas dos funcionários, né? dos usuários, né? Na forma qualitativa, né? Tu vai entrevistando o teu usuário, tu vai vendo como é que através de um pool de questões ali, né? Distintas, né? Então tu consegue buscar algumas percepções diretas, né? Formulário de feedback, muitas vezes a gente faz ali, quando o pessoal, nem na nossa solução, tem o download, recebe um formulário depois de algum tempo, né, para verificar como é que tá a experiência, se rodou tudo certinho, se ele conseguiu, se ele teve alguma dificuldade. Então, né, varia tudo as questões básicas na metodologia que a empresa adotar, né? Então, e as reações, né? Essas reações, né, eu resumi ela bastante, né, mas as reações são o contato que a empresa tem com as suas redes sociais, né? Vamos dizer assim, né, redes sociais, mas com o mercado em si, né? Então, por exemplo, o que eles estão, dizem lá, tipo, tu vai um post sobre um lançamento de vocês, tem lá o gostei, tem os joinha, não tem. Então são algumas reações, né, que tu pode validar, olha, o pessoal gosta ou não gosta, né? Ou é indiferente a tua marca, né? Então muitas empresas se valem desses tipos de indicadores. Claro, a maioria das vezes as empresas buscam, né, elas transformam os qualitativos em quantitativos, né, para tentar mensurar, né? E diferentemente desse contato direto, né, os quantitativos, né, só um overview mesmo, né, mas a coleta deles vem de testes analíticos, né, contínuos ou sazonais, ali. Se tu vai fazer um teste, por exemplo, de performance, chega numa Black Friday lá, período de Black Friday, né, tu quer ver se tu é um e-commerce, tu quer ver se tua loja ela vai aguentar a carga, por exemplo, tu triplica o número de usuários, né, simultâneos na tua solução, então tu quer fazer esses testes, né, são sazonais, não faz o tempo todo, né, um teste de carga, né, e aí teste contínuos, tu fica medindo o tempo, tu vê quantos erros aconteceram, né, e através do monitoramento das aplicações, disponibilidade, né, enfim, aí o mais variado tipo, né. Então, só para reiterar ali, né, que alguns indicadores que utilizam, né, na questão de qualitativos, né, é para verificar o engajamento, né, o nível de engajamento, a usabilidade, né, que o público tem, né, e a aplicabilidade, né. Essa parte, geralmente, ela é muito mais complexa, né, de fazer. Não sei como é que é para as empresas de vocês hoje, né? Tu pegar a informação do cliente. Geralmente, se for um negócio B2B, tu tem ali o contato de um gerente, marca uma reunião, tenta conversar com ele. Mas se é um varejo, né? Como é que tu faz isso? Como é que tu vai buscar? Como é que teu público está acionando tá se comportando frente seus lançamentos, né? As tuas aplicações, né? Então, tudo isso ele é um pouco mais difícil, assim, né? Ele dificulta um pouco o processo de tu conseguir esses tipos de dados, né? Então, você faz uma pesquisa, vai lá, conversa com uh, os teus usuários fãs, né? Vamos dizer, tu começa com os teus clientes, né? Para verificar, né? Até com os clientes, às vezes é difícil de pegar um feedback dos próprios clientes, né? Então, questão de tempo, né? E alinhar tudo, né? Já o quantitativo, né? Na parte dos indicadores quantitativos, né? A gente tem alguns mais usados ali, mas apesar de terem vários outros, né? Até vocês vão poder informar ali se usam algum outro diferente, né? Quanto a isso, até porque é bom que às vezes gera um insight para outras pessoas, né? Que estão aqui na apresentação também, né? Mas os quantitativos geralmente tu busca ele pelo monitoramento da interação do teu cliente com a aplicação. Geralmente dentro da tua própria solução tu tem algo embarcado que permite ver por exemplo, qual o ícone mais acessado, mais clicado dentro da tua aplicação,
né? Quais são as funções mais utilizadas, né? Rede social, isso é muito comum, né? Tanto que tem soluções aí, que nem o Google Analytics, né? Que facilita esse monitoramento, essa obtenção de dados, né? O teu cliente, teu usuário está lá, né, utilizando a tua aplicação, mas ele nem sabe que cada clique ele está dando, está sendo contabilizado, né, está sendo quantificado, né, dentro de um volume, né, maior de interações de outros usuários que vão fazer com que a empresa tome decisões em cima disso, né? Porque tem aquela velha frase, né, que a gente não consegue, a gente não melhora aquilo que a gente não monitora, né? Que a gente não metrifica, né? Então, dentro disso também, a gente, né, a gente tem um Alex ali, né? Que também é focado na simulação de usuários, né? O Google Analytics ele busca as métricas, né? Mas o Alex também te ajuda a mostrar esses indicadores, né? E tudo isso vai variar, né? Como eu falei, cada empresa ela pode ser que adote uma filosofia diferente, pode ser que ela tenha uma metodologia, né, um pouco distinta das demais, o mercado em função de nicho, vertical, né, enfim. Mas três, basicamente, são os que apresentam, né, maior presença, né, que é o tempo de resposta, né, que leva uma aplicação, né, o número de incidentes que ocorrem, tanto, né, geralmente o pessoal contabiliza mais os negativos, né, porque, enfim, né, e a disponibilidade da tua aplicação, né, até para fazer o gancho lá com comprovação de SLA, né, que a gente tinha trazido, né, então isso tudo tu consegue, né, fazendo esses testes, né, enfim, e dentro dos quantitativos a gente tem um indicador, né, que todos eles têm em comum, né, exato, às vezes eu brinco, né, até com o time, né, que às vezes saber o que não pode ou o que está errado é melhor do que está certo, né? Porque o errado tá, beleza, para lá eu já não vou, né? Então, tu consegue construir uma história nova, né? Perfeito isso, Marcos, perfeito. Né? Então, os quantitativos, né? A gente tem um indicador que a gente chama de indicador APDEX, né? Até vou depois pedir para o Yuri complementar aqui, que ele entende um pouco até melhor que eu, né? Mais profundo, né? Mas o indicador PDX ele está presente em todas essas soluções, né, de performance de aplicação, né, para conseguir monitorar, né, conseguir parametrizar a satisfação do usuário com a tua aplicação, né, em questão dos tempos, né, o tempo que leva para responder, o tempo de execução, né, tempos de transição, enfim. Esse é um indicador que ele opera de 0 a 1, né, então ele tem uma fórmula, tá? Uma fórmula dentro da estrutura que ele opera de 0 a 1. Né? Então, 0 sinaliza aplicações de baixa performance, né? E 1, né, aplicações com excelente performance. Né? Então, o que ficar no meio, aí tu vai ficar andando nesse meio. Né? Aí um exemplo só né, aqui do cálculo, né, só para ter ideia mesmo, né, não que a gente vai sair fazendo esse cálculo, até porque ele já está pronto. Né. Então, né, o APDEX ele é baseado no tempo, né, o tempo satisfatório, né, e as tolerâncias, né, que tu vai ter e o total que pode levar aquele processo. Né. Então, aí tu vai ter uma média, que, né, nesse caso, a aplicação 0,75, né, 0,75, aí varia se a empresa entende como, não, 0,75 é mediano, é ruim, então aí tu consegue criar, né, parâmetros de qualidade, né, de impacto no cliente. Né? Então, aí tu vai testando, e isso tu consegue. Dificilmente não, eu acho que até bem difícil de acontecer, tu chegar tipo, um cliente e dizer, ele vai chegar e vai te dizer, tá demorando essa página, né? A transição, passar a página estava demorando demais, achei ruim, né? Ele só vai pegar, vai ter, beleza, isso aqui é um aplicativo lento, né? Vai dizer um aplicativo, uma aplicação, um sistema, né? Enfim, o termo que for, né? Não sei se o Yuri quer bater alguma coisa em cima, enquanto você botou uma aguinha. Uma coisa que esse cálculo tem de característica também é que ele vai ignorar
os tempos, as métricas indisponíveis, né? Ele só vai pegar a disponibilidade todas as vezes que a tua aplicação, o robô ele realmente conseguiu fazer o processo dele. Então, ele sempre vai se basear nas vezes que ele conseguiu, né? Então, dentro desse cálculo, sempre vai estar só o range de dados da disponibilidade. E a variável maior que tu o que tu vai estar colocando como parâmetro, né, é o tempo que tu acha que é aceitável, por exemplo, para um usuário fazer um login na página. Se para ti é tolerável 30 segundos, a gente vai colocar 30 segundos lá e baseado nesses 30 segundos ele vai ver nessa amostra de dados, vai te dar um índice de satisfação ou não desse tempo. Isso aí, show. Exato, para não pegar um processo meio, o Marcos pontuou ali, né? Não pegar um padrão que só para jogar para baixo, né? Vai pegar algo que realmente importa, né? Não vai pegar algo fora, assim, descontextualizado, né, do dado. Então é um dado mais próximo do real possível em questão de percepção da tua aplicação, né? E aí, né, fazendo até um jabá ali, já dei um spoiler mostrando, né? Algumas coisas, então as soluções, né? Perdão, fazer um adendo antes, né? A maioria dessas mais comuns, as aplicações mais comuns que a gente tem aí, né, que fazem esse tipo de teste, né, são soluções de APM, né? Então todas elas têm indexador, a PDEX, né? Mas elas geralmente são soluções muito mais robustas, né? E elas têm um viés muito mais intrusivo, né? Então ela aprofunda, né, na tua estrutura, ela vai nível do código, valida código, né? Então não preciso explicar, o pessoal aqui, a maioria já deve saber. Se alguém não souber aí, né, a gente explica um pouquinho mais, né? Sinaliza aí pra gente, não tem problema nenhum, né? Então ela tem um alto impacto em questão de implementação, né, e realização de testes e tudo mais. Ela mexe bastante na estrutura, né? Mas elas entregam, né, resultados muito interessantes, né? Tem um valor muito alto, né? Para detalhes, assim, né? Para pontos bem pequenos mesmo, que são coisas que acabam se passando, o pessoal não consegue, às vezes, muitas vezes, chegar, né, em algumas coisas que essas soluções de APM, elas conseguem, né? Então, em contrapartida, né, em função dessa alta capacidade dessas soluções, elas têm um alto valor de investimento também, né? Então, a gente hoje tem outras formas de fazer isso, né? Mas elas são muito completas, né? Então, fica um adendo aí para quem talvez não conheça ou queira conhecer um pouco mais, né? Aí, 3 soluções, basicamente, a gente trouxe aí, né, para deixar de exemplo, né, que são mais presentes, né, no mercado, claro que de grandes empresas aí, né, na sua maioria, né? Então é a New Relic, né, a AppDynamics, né, e a Dynatrace, né? Então são soluções aí especialistas nesse sentido, né? E dependendo da estrutura ali, né, que pode levar, até a questão do investimento ali, é a questão de tempo, né? Então, às vezes, tu leva um certo tempo para conseguir deixar no cenário ideal, né? Então, isso são percepções né, que tem essas aplicações especialistas, né, em testes de simulação, teste de aplicação, teste de usuário, enfim, né. E aí fazendo, né, até um jabá ali, né, que, querendo ou não, sou comercial, não podia deixar de passar, né, uma das nossas soluções aqui, como, né, que foi o que inspirou esse Tech Talk, né, o tema desse Tech Talk. Espero que, né, consiga, não seja muito intromissivo isso, né. Mas a gente tem hoje uma solução chamada Alex, né, que é um acrônimo de All X, né, todas as experiências, né, a gente faz o monitoramento de todas as experiências, basicamente, né, então tudo que é processo, seja desktop, mobile, né, a gente consegue simular, né, esses processos, né, com a percepção do usuário, né, então esse é até para parabenizar o layout né, da solução, que eu acho ela muito bonitinha, então coloquei toda ela, né, enfim. E aí, o que ele tem, né?
Por quê? Porque isso tudo faz... Quero mostrar esse dashboard, né? Porque aqui tem os indicadores quantitativos, né? Que a gente utiliza dentro da aplicação, que o estudo junto com parceiros, com clientes, antes de mesmo de a gente desenvolver esse serviço, né? A gente já tinha alguns feedbacks de clientes, feedbacks de alguns parceiros, a experiência dos nossos colegas, né? Então, nos trouxeram a gente chegou a alguns indicadores, né? Então, que nem a gente falava, né? No total de falhas, né? A questão de disponibilidade, né? Os tempos de execução, a parametrização dessa solução, se ela está excelente, se ela está boa, né? Se ela está mediana, se está ruim, ou se ela não está funcionando, né? Então, tudo isso a gente consegue parametrizar a partir do momento que o nosso usuário está testando, né? Então, a gente começa a ter esses dados de forma mais real, né, para cada processo, né, realizado. Se vocês verem ali à direita, não sei se vocês conseguem ler, né, como é que tá para ler ali, mas tem diversos passos, né? Tem 7 passos ali, eu acho, né, 7, 8 passos que o usuário percorre na aplicação, né, para fazer um determinado processo, né? Nesse que nem eu mencionei anteriormente, né, é um portal financeiro, né? Então, a emissão de um boleto, né? Esse aqui é o usuário fazendo a emissão de um boleto. Pai, tem coisa mais tensa do que tu pegar e tu tá ali precisando, baixa, o dia de pagar a conta. Geralmente o pessoal, né, paga no dia ali, né? Então, vai ali, vai fazer uma emissão, tu não tá conseguindo, e aí tu lembrou, era final da tarde, e quando vê, tu vai pagar uns juros, enfim, sei lá, né? Então, tudo isso tu tem que ter um padrão, um alto nível de disponibilidade, tem um alto nível de resposta para o teu cliente, porque ele vai chegar ali, pô, mas eu não consegui fazer o pagamento porque a tua aplicação não emitiu o boleto, né? E aí tu nem estava sabendo disso, né? Então tu começa a receber feedbacks negativos, né, em função de algo que tem saídas, né, para resolver isso, né? Então, hoje quando tu acessa o Alex, né, então você tem o tempo de microprocessos, né? Aí tem o tempo atual, o tempo médio, o tempo mínimo que levou, né? E aí o tempo máximo, né? Que aí tem as mudanças de status para ver qual é a qualidade, né? E ali no excelente, né? Vocês podem ver que está um número, né? 0,99, né? Ali é o índice do APDEX, né? Então ele já tem um indexador dentro da própria solução que mostra qual é a percepção que o teu cliente está tendo, né? Então, né, que nem mostra nos odômetros ali, o tempo mínimo tá bom, ele tá dentro do esperado, né, de execução, né? Então a gente consegue também, né, em alguns casos, fazer pegar múltiplos processos, além de só um fluxo, né, tu consegue ter outros fluxos dentro da solução, né, enfim. O tempo que cada passo levou, né? Então tudo isso também tem ali bem lá embaixo, né? No rodapé, né? As transições, quantas foram feitas, né? Então tudo isso hoje o Alex ele permite, né? MTBF também tem, MTTR, MTBSI, então diversos indicadores aí, né? E a gente está sempre estudando também através de feedbacks, vendo qual é o interesse dos nossos parceiros para ver o que acontece, né, o que é útil agora, né, fazer essas realizações, né. Yuri, quer falar alguma coisa? Fazer teste não é uma coisa não é uma coisa nova, né. Isso é uma coisa que vem sendo falado há muito tempo já em desenvolvimento de aplicações, testar as aplicações, seja fazer testes unitários ou outros tipos de testes, né? E o Alex, a gente focou mais na parte de testes de integrações, testes funcionais, justamente porque esses testes são os que mais custam para o desenvolvimento, né? Porque além de tu ter que ter uma infraestrutura para rodar esses testes, fazer uma simulação de browser ou um aplicativo mobile, tu tem que ter todo esse preparo de ambiente, também desenvolver esses testes, eles demandam tempo, demandam custos, né, para as empresas. E fazer esses testes continuamente, geralmente não é alguma coisa muito interessante, até porque
A maioria dos casos que se vê é vamos rodar os testes de integração quando lançar uma nova versão da aplicação ou coisa assim, porque são testes que eles são custosos, né? Se mudar alguma coisa na aplicação, talvez você tenha que mudar todo teus testes de integração, porque o teste que tu tinha antes ele já não vale mais para essa nova versão, né? Então a gente acabou focando mais nessa parte de testes, e a gente tem chamado esses scripts de robôs, né? Que são esses robôs, eles ficam continuamente testando funcionalidades da tua aplicação, se está fazendo login, se está gerando boleto, se conseguiu encontrar as coisas na interface, o usuário vê as coisas na interface, né? Porque também tem questões, tá aparecendo na interface, mas o usuário não consegue interagir com um botão, alguma coisa assim. Então, a gente focou bastante, o Alex é focado bastante nessa parte, nesse escopo de testes, né? Isso aí. Né? E dentro, né, dessas práticas, né, tem a questão de tu não fazer, né? O que acarreta tu não fazer isso, né? Mandar a apresentação depois. Claro, vai. Vamos mandar sim. Vai estar disponível PDF no nosso canal no YouTube, tá? Assim como as outras já estão lá também, tá? Então, hoje, falar disso, né, a gente sabe, né, por altos que é realmente fundamental, tem que ter tudo mais, né? Mas o que acontece, né, tu não tendo, né, falar dos benefícios é muito fácil, mas hoje tu não ter esses testes, não conseguir realizar isso de uma forma intensa, né, estressar bem, né, esses testes, né, então a realização, ela acaba, que nem o Yuri falou, né, ela acaba exigindo muito tempo, né, e às vezes tu tem outras prioridades, né, e aí acarreta o quê? Aumento de trabalho, se tu não faz isso, né, então tu vai ter lá um retrabalho enorme em função de algo que tu já lançou, tá voltando com falha, e isso vai desgastando, sempre impactando o cliente lá na ponta, né, e querendo ou não, infelizmente muitas vezes acarreta na redução do consumo, né, desse serviço, desse produto, enfim, né, um aumento de chamados de suporte, muitas vezes desnecessários, né, por coisas que, tipo, às vezes é uma coisa simples, mas chegou no usuário, o usuário já vai reclamar, ou, né, começa a perceber de forma negativa ali, então já começa a aumentar os níveis de chamado, né, atrapalhando a operação, né, no certo sentido. O custo operacional vai aumentar em função disso, né, consequentemente, porque tu vai ter chamados ali desnecessários, vai estar perdendo tempo, no final das contas, né, a gente vai até ver o impacto disso, né, num dos cases que a gente trouxe aí, né, para tornar mais visível isso, né, porque, querendo ou não, ficar, conceito, tudo mais, muito legal, né, experiência, muitos já fazem aqui também, né, mas são percepções que muitas vezes geram algum tipo de insight também, né, mas a gente tem um case bem bacana que comprova esses custos operacionais aí. Exposição do cliente, né, tu expõe teu cliente a um erro que poderia ser facilmente, né, transposto ali, né, esse problema, né, e tu não fazer isso, né, tu perde às vezes alguns gaps para melhorar, né. Então tu vai ali, tu fez, lançou, fiz um teste, tá aqui, tá funcionando, tá respondendo, ok, né, lançou. Mas aí não, tu estressando isso, tu verificando o tempo, se um processo, tu pode perceber que um processo ele é excessivo, não precisava ter ele ali, né? Ou, tá faltando se tivesse um processo aqui que compilasse todos esses aqui de baixo, né? Então tu consegue ter alguns insights e aí a criatividade ajuda o resto, né? Então muitos outros, vocês já tiveram algum problema, né, quanto a lançar uma versão, fazer alguma coisa que deu um problema lá na ponta e ficaram sendo alarmados por isso, né? Até isso é interessante a gente saber, né? Porque quando vê o problema de um é problema de outros também, né? Enfim, tendo uma solução dessa, né? Uma solução que faça os testes de forma automatizada, né? Que tu consiga verificar a experiência que está tendo, o teu usuário vai ter lá na ponta, né? Ela te permite alcançar no momento exato, flagrar aquele erro, né? Muitas vezes a gente vê ali, a solução lenta, ou a tua solução não está respondendo, deu um problema aqui, né? Qual foi? Não vi. Aí tu vai tentar de novo, tu não consegue, tu leva muito mais tempo
rastreando aquele problema, né? Porque ele não capta na hora. O usuário ele não vai captar na hora esse problema. Dificilmente. Então, hoje tu pega e tu vai fazer essas, desculpa, meu celular acabou tocando aqui, quando tu vai fazer esse teste, quando tu tem uma solução que te permite, isso ela capta, né? Ela pega, no caso do Alex, ele grava esse erro, esse processo, e já salva, né? E te permite verificar, né? Cada avaliação que tu fez, né? Muitas vezes através de alertas, né? De mensageria, sistema de mensageria, né? Enfim, e-mail, né? Independente do que for, né? Além do alerta visual, né? Que nem vocês viram ali, que ele muda, né? Os parâmetros, né? Então, isso tudo vai te permitindo, né? Tu tem o acompanhamento do comportamento da tua solução, tu visualiza o que aconteceu de fato no momento exato, né? Não só tu fica assim, deu um problema aqui assim assado, né? Então, não de forma genérica, mas de forma objetiva, né? E prática. Então, hoje, se tem estudos que mostram que 70%, 80% do tempo do pessoal é buscando o problema, né? E o restante é trazendo a solução. Imagina, né, tu conseguir reduzir isso na raiz, né, tu cortar no foco do problema, né. Então, isso é uma solução que te facilita, te ganha tempo para o time lá, e o time não fica, ele pode investir o tempo dele, a expertise dele, realmente no negócio, né, não em problemas pequenos que podem ser solucionados de uma forma muito prática, né, muito rápida. Enfim, né? A gente está aí quase chegando já, os 40 minutos da apresentação, tá? A gente prometeu uns cases, né, de empresas focadas em em testes de experiência do usuário, né, na experiência do usuário como um todo, mas com o foco em aplicação, melhoria da aplicação e obtenção de erros, né? Então, como até o próprio GIF aí da imagem já mostra, né, o primeiro case é o da Apple, né? A Apple todo mundo conhece, acredito eu, né? Então, ela é um dos primeiros cases, né, o primeiro sucesso assim, mundial, né, falo isso por percepção, né, própria também, né, que é o primeiro case muito preocupado com a experiência que o usuário tem, né, e a questão de performance, né, usabilidade, né, então a Apple ela é um case muito importante no mercado em função de conseguir no seu lançamento, movimentar um volume de pessoas tão grande, né, que façam os testes no momento que ela lançou aquela aplicação e ela consegue um retorno, né, desses usuários. Né? Então, além desses testes que eles fazem já com o próprio usuário, né, de forma real, eles não precisam fazer que nem algumas empresas hoje são especialistas em juntar um pool de pequenas pessoas ali, né, ou dependendo do volume que for necessário, junta diversas pessoas, fazem, né, dão uns acessos para essas pessoas e elas fazem as suas avaliações, né? Então, eles têm hoje, já na comunidade da própria Apple, né, usuários que fazem os famosos unboxing, né? Então, eles já começam a ver as funcionalidades, ver tempo, a transição de uma tela para outra é lento, né? Quando eu abro a câmera e tiro e passo e fecho a câmera no mesmo tempo, ele dá um pisca aqui na tela um branco, né? Eles percebem coisas que não eram para estar ali. Além das milhares de horas que eles gastam, né, fazendo os testes internamente, né, e milhares de dólares também, né, nessas aplicações APMs de grande porte, né. Então, isso a Apple é uma especialista, né, tanto que quem tem Apple, né, pode dizer aí, a sua performance dificilmente ele perde qualidade com 1 ano, 2 anos, né, diferente de concorrentes aí da marca, né. Então, até se alguém quiser fazer um adendo aí, né, não sei como é que estamos até aqui, o pessoal, né, eu não sou usuário Apple, né, mas eu já tive contato e achei muito interessante, né, então toda a capacidade desses equipamentos, né, não fazendo propaganda, mas já fazendo, né. Outro case, né, que ficou muito famoso, né, principalmente quando a gente vai fazer um estudo de caso, né, na faculdade, questões assim, né, é um case que é um estudo que a Apple fez, que a Amazon fez, tudo com A, né, que a Amazon fez em 2012, quando ela resolveu investir em
em testes de funcionalidade, eficiência da solução para o usuário. O que o usuário estava chegando nele, tá? E nessa ela teve 4 principais pontos, tá? Do estudo revelou, tá? Eles fizeram no site deles lá, está disponível também esse estudo, né? Tem um caso. O tempo de espera para o carregamento da página, né, era de 2 segundos, tinha que ser, né? Tinha que ser de 2 segundos, a média, né? Porque a partir do 3º segundo, né, 57% dos consumidores mudavam de plataforma, mudavam site, iam para um concorrente, né? Isso em 2012, eles já percebiam isso, né? O YouTube nem tinha inventado o tal dos 5 segundos de espera do comercial lá, que acabou culminando na não paciência de muita gente. A nossa paciência reduziu, né, quase que total depois dos 5 segundos do YouTube. Mas, enfim, em 2012 eles já tinham percebido que 57% das pessoas já mudavam, saíam do site a partir do 3º segundo de espera de carregamento. Então, eles só conseguiram isso testando a aplicação, simulando o usuário lá na ponta, ver o que ele estava fazendo, né? Desses 57% que saíam, né, 80% desse público não voltava mais. Ele simplesmente não retornou, né? Então, olha o impacto que o estudo tem, fazendo ele com aprofundamento, né, e com embasamento, né? E aí fala assim, mas 1 segundo, né? Pô, o cara não esperou 1 segundo, né? Só que aí eles viram que o valor da conversão, o impacto da conversão das pessoas que ficavam, das pessoas que iam embora, né, no final de 1 ano, né, ele gerou um prejuízo, né, não prejuízo, né, mas eles deixaram de ganhar 1,6 bilhão, né, naquele período. Então, o impacto de 1 segundo na estrutura, a partir dos testes que eles fizeram simulando o usuário, né, eles chegaram nessas melhorias. Então, a partir dali, eles passaram a investir muito mais em tecnologia, muito mais em estrutura, né, para o cliente na ponta, né, que hoje todo mundo, né, não sei, acredito que grande parte hoje do mercado, a Amazon está entrando faz pouco aí no Brasil, né, mas grande parte do mercado já utilizou algum serviço, já entrou em contato com a marca, né. E aí um outro case, né, que aí eu puxei a bandeira nacional, né, nesse sentido, não questões diversas, mas só para ter um case grande, né, que é a Nubank, né. A Nubank hoje ela é um caso de experiência de usuário, né, sensacional, lembrando, né, do pilar da questão da aplicação, né, porque ela consegue em pequenos passos, né, tanto que o lema deles é fácil de usar, fácil de fazer e simples de usar, né. Eles utilizam no aplicativo deles, né, eles auto-investimento em testes, né, isso eu tive contato com eles, né, fazendo algumas prospecções, né, eles já trabalham com diversas soluções, eles têm setores de testes focados no usuário, né, simular o usuário lá, tem pessoas que ficam fazendo as funcionalidades do aplicativo, né, todo dia, né, ficam fazendo essas atualizações de engenheiros, enfim, né, com as suas soluções, né, eles já têm uma aplicação, né, nesse sentido, para fazer a simulação do usuário. Então, tudo isso eles chegam que a transição para fazer a seleção, né, de pagar, né, fazer o pagamento, a leitura do código, né, até ele dar o aviso de não conseguir, né, tudo isso ele foi quantificado, né, então a Nubank ela tenta trazer para o mais baixo possível esses indicadores, né, para conseguir dar maior velocidade, né, e com o tempo eles estão aumentando o número de clientes utilizando o serviço, o aplicativo a todo o tempo, e parece que com o tempo ele vai ficando mais rápido o aplicativo. Antigamente ele levava mais tempo fazer uma transição, né, tu sentia ele demorar um pouquinho, às vezes, tu fazer mudança de tela, né, quando tu selecionava uma opção, ele dava uma pensada, hoje ele é muito mais otimizado, né, então é uma preocupação que a Nubank tem, né, que é como é que o usuário lá na ponta ele vai estar percebendo, né, essa estrutura, né, então aí são 3 cases que eles focam muito, eles batem muito na tecla, né, de testar o que o usuário dele lá na ponta está fazendo, né, e são 3 empresas de alto impacto no mercado, né, setores distintos aí, né, mas todos eles têm a tecnologia, né,
como seu braço direito, né? Eles investem pesado em tecnologia para isso, né? Enfim, até aqui como é que estão, pessoal, né? Não sei, tudo tranquilo, né? Porque daí a gente volta, né, para a pergunta inicial, né? Por que simular a experiência do usuário, né? Então a gente conseguiu passar, né, alguns pontos ali, a gente vê que otimização da plataforma, né, da solução, do software, redução do impacto percebido pelo cliente. Então, tudo isso a gente consegue ver que o cliente lá na ponta ele vai estar sendo afetado de uma forma positiva ou negativa, né? Muitas vezes a gente tem esse retorno de forma negativa, né? Comprovação do SLA, né? Então, que é um dos casos que a gente tem prático, né, dentro da OP Services. Hoje, um cliente nosso utiliza para isso, né? O que ele está entregando, o que está sendo contratado pelo cliente dele, o que ele está entregando, né? Às vezes a gente tem esse problema com a telefonia, né? Link de internet, tu vai lá, a clássica história, eu contratei 100, tô recebendo 70, né? Mas aí eles vão lá, tu vai reclamar, ele vai, não, tu tá aqui recebendo 98 ponto alguma coisa, né? E aí fica sempre o dito pelo não dito, né? Então tu consegue comprovar isso, né? Então, controle de recursos, né? Então, que nem a gente deu o exemplo da Black Friday, né? Imagina a Amazon não testando a estrutura dela para um período de Black Friday, né? E se ela vai lá, continua com a mesma, ela tem o mesmo os mesmos recursos, né, para atender uma Black Friday, né? Com certeza ia cair o sistema, não ia suportar o número de acessos, né? Então tu consegue verificar ali, ó, tá sempre engargalando, tá sempre entrando, tendo baixa performance na nossa aplicação. A gente tem que aumentar recurso, tem que melhorar a máquina, tem que criar uma redundância, sei lá, né? Enfim, aí tu começa a ter um previsionamento maior, né, do que tu pode fazer. Ganho de tempo investigativo, né, a gente já bateu ali que muitas vezes as empresas perdem muito tempo, né, tentando achar o problema que o usuário está falando, né? Só que tu acaba não entendendo, porque o cara que está lá na ponta, ele não é o mesmo que está dentro da empresa, ele não sabe a fundo o que é a tua solução para dizer, ó, deu um problema deu o erro X aqui, tem que melhorar a coisa tal lá, né? Então isso ele não vai te dizer isso, então ele vai ficar enrolando, usando o termo que ele sabe lá para tentar te explicar e vocês vão ficar tentando esses dois idiomas distintos aí, né? Então tu ganha tempo investigando, né? E os insights, né, para a necessidade do cliente. Então se um processo demora muito, tu tem reclamação disso, é ótimo. Realmente, ali tem que fazer alguma coisa, tem que otimizar isso, né? Ou quando vê um processo inútil, não precisa, né? O duplo sim, né? Tu validar e validar de novo, né? Então, às vezes, não precisa disso, né? E aí, tendo essas percepções, né, analisadas, a gente tem ali, né, uma resposta de que por que a gente vai simular isso, né? Que é porque os benefícios que eles são alcançados hoje, eles são diferenciais competitivos, né? Hoje a tua aplicação, ela vai ter basicamente muitas coisas que o teu próprio concorrente tem. Só que a percepção do teu usuário, quando uma aplicação é mais rápida que a outra, ela muda completamente. Então, se uma empresa é focada em melhorar a experiência que a tua solução, a tua aplicação proporciona ao teu usuário ele vai ter, mesmo que inconscientemente, né, ele vai ter um engajamento maior com a tua solução, ele vai ter uma lembrança melhor, né, do que é uma empresa que busca simplicidade na aplicação dela, né, busca um sistema mais rápido, é um sistema que não trava, que não dá problema, né, ele nunca teve problemas de segurança, nunca questões de perda de dados, né, corromper alguma coisa, né, e a multiplicidade, né, não é o termo mais correto, mas é tu conseguir estar acessível em todas as plataformas, basicamente, né, tu tem uma solução que esteja responsiva em todas as plataformas, né. Responsibilidade talvez fosse o termo mais adequado, né, mas o novo consumidor, né, devia estar até entre aspas aqui, né, porque já não é mais tão novo assim, né, muitas pessoas hoje elas já têm essa ideia, né, que ela é uma solução mais rápida, né, ela performa de forma melhor, né. Então, basicamente, pessoal, é isso.